21 de agosto de 1945, Los Alamos, Novo México. O deserto está frio, mas dentro do laboratório Ômega a tensão é palpável e silenciosa. Harry Daghlian, um físico de apenas 24 anos, move-se com uma precisão cirúrgica. À sua frente, sobre uma mesa de carvalho reforçada, repousa uma esfera prateada de 6,2 kg. É o núcleo de plutônio 239, o coração metálico de uma arma que nunca foi lançada, mas que carrega em seus 89 milímetros de diâmetro o potencial para incinerar uma cidade. O mundo acabara de ver o fim da Segunda Guerra Mundial, mas para os cientistas do Projeto Manhattan, a guerra contra o desconhecido estava apenas começando. O problema era técnico, brutal e imediato. A ciência nuclear ainda era uma fronteira selvagem, onde a teoria de Enrico Fermi e Richard Feynman frequentemente colidia com a realidade física imprevisível da matéria físsil. Daghlian está sozinho. Esta é a primeira falha de segurança em uma cadeia que levará ao desastre. O protocolo exige um observador, mas o jovem físico, movido por uma urgência científica que beira a obsessão, decidiu avançar nos testes noturnos por conta própria. Sua tarefa é construir um refletor de nêutrons ao redor do núcleo. Ele utiliza tijolos de carbureto de tungstênio, cada um pesando exatamente 4,4 kg. A lógica é simples, mas mortal. O plutônio emite nêutrons constantemente. Os tijolos de carbureto refletem esses nêutrons de volta para o núcleo. Cada tijolo adicionado aumenta a reatividade. O objetivo é chegar o mais perto possível da massa crítica, o ponto onde a reação em cadeia se torna autossustentável, sem ultrapassá-la. É o que Richard Feynman apelidou de fustigar a cauda do dragão. O contador Geiger na sala emite cliques cada vez mais rápidos. O som é um metrónomo da morte iminente. Daghlian já empilhou várias camadas de tijolos. O núcleo está quase totalmente cercado. Eu pego o próximo tijolo, o que levará o sistema ao limite teórico da segurança. Seus dedos, protegidos apenas por luvas finas, seguram a peça densa de carbureto. Ele a aproxima lentamente da pilha. A concentração é total. O ar no laboratório parece carregado de eletricidade estática. De repente, o impensável acontece. O tijolo, pesado e liso, escorrega de sua mão. Em uma fração de segundo, o tijolo cai diretamente sobre o centro da montagem. O silêncio da noite é estilhaçado por um clarão azul cobalto que inunda a sala. Não é luz comum, é radiação Cherenkov, o brilho fantasmal emitido quando partículas carregadas viajam através de um meio a uma velocidade superior à da luz nesse mesmo meio. O núcleo acabara de se tornar supercrítico. Em menos de um segundo, uma torrente invisível de nêutrons e raios gama atravessa o corpo de Daghlian, rasgando suas cadeias de DNA e ionizando suas células. O físico não sente dor imediata, mas seu instinto de sobrevivência assume o controle. Com a mão direita, ele golpeia a pilha de tijolos, derrubando o conjunto e interrompendo a reação. O brilho azul desaparece tão rapidamente quanto surgiu. O contador Geiger parou de clicar. Ele está saturado, incapaz de medir a magnitude do desastre. Harry Daghlian olha para sua mão. Não há queimaduras aparentes, não há sangue, mas ele sabe. Como um homem de ciência, ele entende a física do que acabou de ocorrer. Ele recebeu uma dose letal de radiação, estimada em 510 rádios em todo o corpo, e incríveis 20.000 rádios localizados em sua mão direita. Para colocar em perspectiva, uma dose de 400 a 500 rádios tem 50% de chance de matar um ser humano em 30 dias. Daghlian acaba de se tornar um morto-vivo. Este acidente não foi um evento isolado, mas o ápice de um período de pressões extremas. O Projeto Manhattan operava sob uma mentalidade de guerra, onde a velocidade era a métrica principal de sucesso. Entre 1942 e 1945, os Estados Unidos investiram 2 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 35 bilhões em valores atuais, para transformar uma teoria física em uma realidade industrial e militar. O plutônio 239 era a joia da coroa dessa engenharia. Diferente do urânio 235 usado em Hiroshima, que exigia uma montagem tipo canhão relativamente simples, o plutônio exigia uma técnica de implosão complexa.
A esfera de 6,2 kg à frente de Daghlian era o ápice da metalurgia da época, uma liga estabilizada com gálio para manter a fase delta do metal, garantindo a densidade necessária para a detonação. A ironia técnica reside no facto de que o laboratório dispunha de equipamentos de manipulação remota. Havia braços mecânicos e escudos de proteção projetados especificamente para evitar o contacto direto. No entanto, esses sistemas eram lentos. Exigiam horas de calibração para cada movimento milimétrico. No ambiente de alta pressão de Los Alamos, onde os maiores génios do século XX trabalhavam 18 horas por dia, os atalhos manuais tornaram-se a norma silenciosa. A confiança de Daghlian era a confiança de uma geração que havia domado o átomo, mas que ainda não compreendia totalmente a crueldade biológica de sua criação. Ao sair do laboratório naquela noite, Daghlian não apenas relatou o acidente. Ele começou a documentar sua própria morte. Ele sabia que o que aconteceria com seu corpo nos próximos dias seria a informação mais valiosa que ele poderia deixar para a ciência nuclear. Ele caminhou até o hospital de Los Alamos com a calma gélida de quem observa um experimento de laboratório, sendo ele próprio a cobaia. O núcleo demoníaco, como ficaria conhecido mais tarde, permaneceria sobre a mesa, subcrítico novamente, esperando por sua próxima vítima, enquanto o sistema imunológico de Daghlian começava a se desintegrar em nível molecular. Este foi o primeiro ato de uma tragédia em dois tempos que forçaria a humanidade a redesenhar cada protocolo de segurança industrial no planeta. O relógio biológico de Harry Daghlian começou a contar no momento exato do clarão azul. Nas primeiras horas após o acidente de 21 de agosto de 1945, o físico parecia estranhamente normal. Esta é a faceta mais cruel da síndrome aguda de radiação, ARS, a fase de latência, ou fase do fantasma ambulante. O corpo, embora mecanicamente funcional, já é um cadáver em nível celular. A radiação ionizante não é como um veneno químico ou um trauma físico convencional. Ela é um bombardeio subatômico que estraçalha as hélices de DNA. As células de Daghlian perderam a capacidade de se replicar. Onde deveria haver cura, havia apenas uma dissolução progressiva e silenciosa dos tecidos. Sua mão direita, que recebeu a carga direta de 20.000 rads no momento em que ele empurrou o tijolo de carbureto de tungstênio, começou a inchar rapidamente. Em 24 horas, bolhas gigantescas e dolorosas cobriram sua palma e dedos. A pele tornou-se cerosa e depois arroxeada. Enquanto isso, dentro de seu abdômen, o revestimento do trato gastrointestinal começava a descamar. Os médicos de Los Alamos, liderados pelo Dr. Louis Hempelmann, assistiam com uma mistura de horror e fascínio clínico. Eles estavam diante de um volume de dados biológicos nunca antes visto. Daghlian, com uma coragem intelectual quase sobre-humana, insistia em detalhar seus sintomas. Ele sabia que cada batimento cardíaco irregular, cada queda em sua contagem de glóbulos brancos era uma medida da letalidade do plutônio. A contagem de leucócitos de Daghlian despencou. O sistema hematopoético, a fábrica de sangue no interior da medula óssea, foi aniquilado. Sem glóbulos brancos para combater infecções e sem plaquetas para estancar hemorragias internas, seu corpo tornou-se um campo de batalha desprotegido. No 10º dia, a náusea constante deu lugar a uma fadiga paralisante. Sua mão direita estava agora em estado de gangrena seca. No 25º dia, em 15 de setembro de 1945, o coração de Harry Daghlian parou. Ele tinha 24 anos. A causa oficial da morte, complicações graves de radiação aguda. O experimento de fustigar a cauda do dragão reivindicara sua primeira alma. A investigação que se seguiu foi imediata. O general Leslie Groves, o disciplinador militar do Projeto Manhattan, exigiu respostas. O relatório final foi contundente. Violação crassa de protocolo. Daghlian estava sozinho, operando manualmente componentes que deveriam ser movidos por máquinas e ignorando os limites de segurança estabelecidos. A administração de Los Alamos impôs novas regras. Ninguém mais tocaria em material físsil sem um observador e sem equipamentos de monitoramento redundantes. Mas as regras, em um ambiente de gênio sob pressão, são frequentemente vistas como sugestões burocráticas. O núcleo de plutônio, agora apelidado silenciosamente por alguns técnicos como o núcleo amaldiçoado, foi colocado de volta em seu cofre revestido de chumbo. Ele não foi usado no bombardeio do Japão. A guerra havia terminado, mas sua utilidade científica estava longe de esgotada.
9 meses depois, em maio de 1946, o cenário muda, mas a mentalidade de risco permanece a mesma. O protagonista agora é Louis Slotin. Se Daghlian era o jovem acadêmico promissor, Slotin era o veterano endurecido. Físico canadense de 35 anos, Slotin era conhecido por sua audácia e habilidade manual sem paralelos. Ele havia participado da montagem do núcleo da bomba Trinity e do Fat Man. Ele era o homem que os outros cientistas chamavam quando algo precisava ser feito com rapidez e precisão. Slotin estava se preparando para deixar Los Alamos e retornar à vida acadêmica, mas antes precisava treinar seu sucessor, Elvin Graves. O experimento planejado para 21 de maio de 1946 era uma evolução técnica do que Daghlian estava fazendo. Em vez de tijolos de carbureto de tungstênio, Slotin usaria berílio como refletor de nêutrons. O berílio é um metal leve, mas um refletor de nêutrons excepcionalmente eficiente. O arranjo consistia em 2 hemisferas ocas de berílio com 228 milímetros, 9 polegadas, de diâmetro, que envolveriam o núcleo de plutônio de 6,2 quilos como uma casca de ovo. O objetivo era baixar a esfera superior sobre o núcleo até que a massa atingisse o ponto crítico, permitindo medições precisas da produção de nêutrons. Aqui entra o elemento técnico que se tornaria lendário na história da segurança nuclear: a chave de fenda. Pelos protocolos formais do Los Alamos, a hemisfera superior de berílio deveria ser mantida no lugar por calços mecânicos de segurança. O movimento deveria ser controlado por parafusos micrométricos. Mas Slotin achava esses métodos lentos e desnecessários para alguém com sua experiência. Ele desenvolveu uma técnica própria, uma exibição de habilidade manual que aterrorizava observadores mais cautelosos, como o próprio Enrico Fermi. Fermi teria dito a Slotin que se ele continuasse com aquele método, estaria morto em 1 ano. A técnica de Slotin consistia em segurar a hemisfera de berílio com o polegar esquerdo através de um orifício no topo. Com a mão direita, ele usava uma chave de fenda de ponta chata para separar manualmente as 2 metades do refletor. Ao inclinar a chave de fenda, ele controlava a abertura do gap entre as hemisferas. Milímetros de distância separavam a segurança total de uma explosão de radiação. Ele chamava isso de sentir o núcleo. Para Slotin, a chave de fenda era uma extensão de seu sistema nervoso. Ele confiava em seus reflexos mais do que em qualquer mecanismo de segurança projetado por engenheiros. Naquela tarde de terça-feira, às 15h20, Slotin estava cercado por 7 outros homens no laboratório Pajarito Canyon. Entre eles estavam Elvin Graves, o sucessor, o físico Raymond Schreiber e oficiais de segurança. Eles estavam ali para observar o mestre em ação. O núcleo de plutônio estava montado em uma base de alumínio. Slotin começou a baixar a cúpula de berílio. O contador Geiger começou seu clique rítmico, acelerando conforme o berílio envolvia o plutônio. A sala estava em silêncio absoluto. Slotin estava inclinado sobre a montagem, o rosto a apenas alguns centímetros da cauda do dragão. Tecnicamente, o que estava acontecendo era um equilíbrio delicado de balística de nêutrons. O plutônio 239 emite nêutrons por fissão espontânea. Sem o refletor, a maioria desses nêutrons escapa para o ar. Ao aproximar o berílio, Slotin estava criando um espelho para essas partículas. Os nêutrons que escapavam eram rebatidos para dentro do núcleo, onde colidiam com outros átomos de plutônio, liberando ainda mais nêutrons. O fator de multiplicação K estava se aproximando rapidamente de 1,0. Se K igual a 1, a reação é crítica. Se K maior que 1, ela é supercrítica. Slotin removeu os calços de segurança de madeira. Ele estava agora operando sem rede de proteção. Apenas a ponta da chave de fenda mantinha as 2 hemisferas separadas por apenas 3,17 milímetros, 1/8 de polegada. O contador Geiger transformou-se em um zumbido contínuo. De repente, a mão de Slotin tremeu. Foi um erro de fração de milímetro. A chave de fenda escorregou para fora do vão. O som metálico da hemisfera de berílio caindo sobre a base foi o último som que Louis Slotin ouviu antes que o mundo se tornasse azul. Pela segunda vez em menos de 1 ano, o núcleo de plutônio havia atingido a supercriticidade em um laboratório civil. O clarão azul inundou a sala.
os 7 observadores sentiram uma onda de calor instantânea, não de fogo, mas de energia pura, ionizando o ar ao redor de seus corpos. Zlotin, reagindo com a velocidade de um boxeador, arrancou a hemisfera de brilho com a mão nua e a jogou no chão. O acidente durou meio segundo, mas naquele meio segundo, Zlotin recebeu uma dose de radiação estimada em 1000 rads de nêutrons e 114 rads de raios gama, uma dose total de 1114 rads. Ao contrário do Daghlian, que estava sozinho, Zlotin tinha testemunhas, mas as consequências seriam ainda mais dramáticas. O cowboy de Los Alamos acabara de assinar sua sentença de morte na frente de seus colegas. A engenharia da morte invisível havia vencido novamente, e desta vez o erro não foi de um jovem inexperiente, mas do maior especialista em montagem de bombas do mundo. A falha não foi mecânica, foi psicológica. Foi a normalização do desvio, levada ao seu limite lógico e fatal. O silêncio que se seguiu ao impacto metálico das hemisferas de brilho no laboratório Pajarito foi mais aterrorizante do que o próprio clarão azul. Louis Slotin, com as mãos ainda trêmulas após arremessar a cúpula superior para longe, não gritou. Ele não entrou em pânico. Ele olhou para Elvin Graves e os outros 6 homens na sala e disse, com uma calma gélida que apenas a certeza da morte pode proporcionar: bom, é isso. Ele sabia, com a precisão matemática de um físico sénior, que acabara de absorver uma dose de radiação que tornava qualquer tentativa de tratamento médico meramente paliativa. O cronómetro de sua vida havia sido zerado e restavam apenas as horas de uma decomposição biológica acelerada. Slotin, em um último ato de disciplina científica pura, ordenou que todos permanecessem exatamente onde estavam. Ele pegou um giz e desenhou no chão a posição de cada pessoa no momento da explosão de nêutrons. Ele sabia que a intensidade da radiação decai de acordo com a lei do quadrado inverso. A dose é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte, 1 sobre d ao quadrado. Cada centímetro contava. Para os médicos que viriam a seguir, aquele mapa desenhado por um homem condenado seria a ferramenta essencial para prever quem sobreviveria e quem morreria. Slotin estava a menos de 50 centímetros do núcleo. Graves estava logo atrás dele. Os outros, espalhados pela sala em distâncias que variavam de 1,5 a 4 metros, observavam o físico documentar o evento que os mataria ou os marcaria para sempre. A técnica da chave de fenda, que Slotin executara com sucesso dezenas de vezes, revelou-se o erro de engenharia mais elementar da era atómica. O problema técnico central era o balanço de nêutrons. O brilho, ao envolver o plutónio, reduzia drasticamente o caminho livre médio dos nêutrons, forçando-os a retornar ao núcleo e iniciar novas fissões. No momento em que as hemisferas se tocaram completamente, o sistema entrou em um estado de criticidade pronta. A produção de nêutrons não era mais uma progressão linear, mas uma explosão exponencial que só foi interrompida pela intervenção física violenta de Slotin. Ele não era apenas uma vítima. Ele era o disjuntor humano que impediu que o laboratório se tornasse uma miniatura de Hiroshima. Ao chegar ao hospital, Slotin apresentava um sintoma que os médicos de Los Alamos começaram a temer acima de todos os outros: o vômito imediato e incoercível. Na medicina nuclear, a velocidade com que o sistema gastrointestinal colapsa é o indicador primário da dose recebida. Se você vomita nos primeiros 30 minutos, sua dose ultrapassou os 600 rads. Slotin vomitara no caminho para a enfermaria. Sua mão esquerda, que segurara o brilho, começou a apresentar o que os médicos chamaram de queimadura tridimensional. Diferente de uma queimadura térmica que afeta a epiderme, a radiação gama e os nêutrons cozinharam o tecido de dentro para fora, atingindo ossos, tendões e vasos sanguíneos simultaneamente. A fase de latência de Slotin foi curta e cruel. Enquanto Daghlian sobreviveu por 25 dias, Slotin tinha apenas 9. O volume de nêutrons que atravessou seu corpo foi tão massivo que desencadeou o que hoje chamamos de falência multiorgânica induzida por radiação. Seus intestinos pararam de funcionar completamente, íleo paralítico. Sua pele começou a se soltar em grandes camadas, como papel molhado. No 5º dia, seu número de plaquetas e glóbulos brancos chegou a 0. O homem que montara as armas que encerraram a maior guerra da história estava agora sendo desintegrado por uma esfera de metal do tamanho de uma laranja. A notícia do segundo acidente em menos de um ano atingiu o quartel-general do Projeto Manhattan como um raio. O general Groves ficou furioso.
O segredo era absoluto, mas a tensão interna era insuportável. O núcleo de plutônio de 6,2 quilos, que até então era apenas o núcleo de reserva para a Operação Crossroads, foi batizado definitivamente. Os técnicos, operários e cientistas, em um misto de superstição e respeito técnico, começaram a chamá-lo de The Demon Core, o núcleo demoníaco. Ele parecia possuir uma vontade própria, uma fome latente por erros humanos. Era uma peça de engenharia perfeita, mas que não perdoava a menor oscilação de um músculo ou um deslize de uma ferramenta comum de oficina. Enquanto Slotting agonizava, a equipe de física de Los Alamos trabalhava freneticamente para entender por que o brílio fora tão mais letal que o carbureto de tungstênio usado por Daghlian. A resposta estava na economia de nêutrons. O brílio é um dos moderadores e refletores mais eficientes conhecidos pela ciência. Ele não apenas reflete nêutrons, mas através de reações N, 2N, ele pode realmente aumentar o número de nêutrons no sistema. O gap de segurança que a chave de fenda de Slotting mantinha era a única coisa que impedia a geometria de se tornar um reator sem controle. A falha da chave de fenda não foi um erro de ferramenta, mas um erro de filosofia. Confiar em uma variável analógica, a mão humana, para controlar um processo digital, a fissão nuclear. Louis Slotting morreu em 30 de maio de 1946. Seu corpo estava tão radioativo que seu enterro em Winnipeg, no Canadá, seguiu protocolos de segurança biológica rigorosos. Alvin Graves, que recebeu cerca de 400 rads, sobreviveu, mas carregou sequelas pelo resto da vida, incluindo problemas de visão e distúrbios neurológicos. Os outros 6 observadores sobreviveram por mais tempo, mas a sombra do núcleo demoníaco nunca os abandonou. A morte de Slotting marcou o fim definitivo da era heroica, ou era cowboy, da física nuclear. A ciência não podia mais ser conduzida por homens com chaves de fenda e nervos de aço. Ela precisava ser conduzida por protocolos, barreiras de chumbo e automação. O impacto imediato foi o cancelamento de todos os experimentos manuais com massas críticas. O general Groves ordenou que o núcleo demoníaco fosse retirado de circulação para testes científicos. Ele deveria ser enviado para o atol de Bikini, no Pacífico, para ser detonado nos testes da Operação Crossroads. Mas o destino do núcleo ainda guardava uma última reviravolta técnica. Ele estava quente demais, não apenas em termos de radioatividade, mas em termos de reputação. O núcleo que matou Daghlian e Slotting estava prestes a se tornar o catalisador de uma revolução na engenharia de segurança que definiria o século XX, transformando o erro individual em uma impossibilidade sistêmica. A morte de Louis Slotting não foi apenas um luto para a comunidade científica, foi o colapso de um paradigma de engenharia. O núcleo demoníaco, com seus 6,2 kg de plutônio 239 e 89 mm de diâmetro, havia se tornado um objeto de estudo clínico sobre a falibilidade humana diante de forças subatômicas. Após 30 de maio de 1946, Los Alamos nunca mais seria o mesmo. O general Leslie Groves, em uma diretiva que ressoou por todos os corredores do Projeto Manhattan, ordenou a suspensão imediata de qualquer experimento de massa crítica realizado manualmente. A era dos cowboys do átomo chegara ao fim, encerrada pelo deslize de uma chave de fenda de ponta chata. O problema técnico que Daghlian e Slotting tentavam resolver era a incerteza estatística. Na física nuclear de 1945, os cálculos teóricos sobre a massa crítica eram precisos, mas não exatos. Variáveis como a pureza química do plutônio, a densidade da liga de gálio e a eficácia geométrica dos refletores criavam uma margem de erro que poderia transformar uma arma nuclear em um fizzle, uma detonação parcial e cara. Para refinar os modelos, os cientistas precisavam de dados reais de proximidade. No entanto, a falha da engenharia não estava na busca pelos dados, mas na interface entre o homem e a máquina. Analise os números. A distância de segurança entre a vida e a morte no experimento de Slotting era de exatos 3,17 mm, 1/8 de polegada. Confiar essa margem a uma ferramenta manual e à própria seção de um braço humano, sujeito a fadiga, tremores musculares ou distrações momentâneas, é o que engenheiros de segurança modernos chamam de ponto único de falha crítico.
Não havia redundância. Não havia um sistema de segurança passivo. O sistema dependia 100% de uma ação humana contínua para evitar a catástrofe. A resposta técnica de Los Alamos foi a criação de sistemas de montagem crítica remota, como as máquinas Topsy e, posteriormente, Godiva. Estas máquinas foram instaladas em edifícios isolados, conhecidos como kivas, localizados a centenas de metros das salas de controle protegidas por espessas paredes de concreto e chumbo. O processo de fustigar a cauda do dragão agora seria feito por atuadores hidráulicos e motores elétricos controlados à distância. Se uma montagem atingisse a supercriticidade, o único dano seria o derretimento do próprio material físsil, sem que um único pulmão humano respirasse o ar ionizado. Mas por que especialistas tão brilhantes ignoraram os sistemas remotos que já existiam? A resposta reside em um fenómeno psicológico devastador na engenharia: a normalização do desvio. Tanto Daghlian quanto Slotin haviam realizado esses testes dezenas de vezes. Cada sucesso anterior agia como uma falsa confirmação de que o método manual era seguro. O risco real permanecia constante. A física do plutónio não muda, mas a percepção do risco diminuía a cada teste bem-sucedido. Eles pararam de ver o núcleo como uma bomba em potencial e passaram a vê-lo como uma peça de equipamento do laboratório comum. A chave de fenda de Slotin era o símbolo máximo dessa complacência. O destino final do núcleo demoníaco é cercado por uma ironia técnica e histórica. Originalmente, ele seria o coração da terceira bomba atómica a ser lançada sobre o Japão, caso a rendição não ocorresse após Nagasaki. Com o fim da guerra, ele foi designado para a Operação Crossroads, os testes nucleares no atol de Bikini. O núcleo deveria ser detonado no teste Able, a primeira explosão nuclear pós-guerra. No entanto, após o acidente de Slotin, o núcleo tornou-se quente demais, radioativamente instável e politicamente radioativo. O bombardeio de nêutrons sofrido pelo próprio núcleo durante as duas excursões de criticidade alterou ligeiramente sua composição isotópica. Embora ainda fosse funcional como arma, ele exigia um período de resfriamento radioativo para ser manuseado com segurança pelos técnicos de montagem no Pacífico. No verão de 1946, os planos mudaram. Em vez de ser vaporizado em uma nuvem de cogumelo sobre o oceano, o núcleo foi enviado de volta para as fundições de Los Alamos. Lá, ele foi derretido e o plutônio-239 foi purificado e reciclado em outros núcleos menores para a crescente frota de armas nucleares dos EUA. O objeto físico deixou de existir, mas seu legado técnico estava apenas começando a ser escrito. A análise dos casos Daghlian e Slotin gerou o primeiro manual moderno de segurança nuclear. Os engenheiros introduziram o conceito de intertravamentos de segurança, Safety Interlocks. Se a porta do laboratório fosse aberta, o sistema de energia da montagem era cortado. Se o fluxo de nêutrons subisse 5% acima do limite previsto, sensores eletrônicos disparavam eletroímãs que derrubavam a massa físsil por gravidade, separando instantaneamente o núcleo do refletor. A gravidade tornou-se o sistema de segurança passivo definitivo. Ela não precisa de eletricidade, não treme como uma mão humana e nunca se esquece de um protocolo. Além da mecânica, as tragédias revolucionaram a dosimetria. Antes de 1946, o monitoramento de radiação era rudimentar. Após os acidentes, o uso de filmes fotográficos sensíveis e contadores Geiger pessoais tornou-se obrigatório. Cada pesquisador agora carregava consigo um registro físico e irrefutável de sua exposição acumulada. Os dados extraídos da agonia de Slotin e Daghlian permitiram aos médicos quantificar, pela primeira vez com precisão, a relação entre dose de radiação, RADS, e danos celulares específicos no corpo humano. Os limites da exposição ocupacional que protegem trabalhadores de usinas nucleares e hospitais hoje foram escritos com o sangue desses cientistas. O núcleo demoníaco ensinou à engenharia que a inteligência não é um substituto para o protocolo. Em campos de alto risco, a solução improvisada ou o atalho genial são, na verdade, vulnerabilidades sistémicas. O fato de um físico de renome mundial usar uma chave de fenda para controlar uma reação em cadeia é o equivalente técnico a um piloto de avião comercial decidir pousar sem usar o trem de pouso automático porque confia em seus instintos. A transição da física de Los Alamos para uma cultura de segurança rigorosa foi o primeiro passo para tornar a energia nuclear uma das indústrias mais seguras do mundo, apesar de seu potencial destrutivo.
O núcleo morreu, mas a engenharia moderna de segurança nasceu de suas cinzas radioativas. O destino final do núcleo demoníaco foi o anonimato metalúrgico, mas seu impacto na engenharia de segurança foi eterno. No verão de 1946, a esfera de 6,2 kg de plutónio 239 foi levada de volta às fundições de Los Alamos. O metal que vira o clarão azul por 2 vezes foi fundido, purificado e redistribuído em novos núcleos de armas nucleares. Tecnicamente, os átomos que compunham o demónio ainda existem, espalhados pelo arsenal atômico global, mas a entidade física foi destruída para apagar a superstição que cercava o laboratório. No entanto, o que não pôde ser fundido foi a lição deixada por Harry Daghlian e Louis Slotin. O sacrifício desses 2 homens, embora causado por erros evitáveis, tornou-se a pedra angular da cultura de segurança industrial moderna. A transformação de Los Alamos após 1946 foi radical. O laboratório Pajarito, onde Slotin morreu, foi reconfigurado para proibir qualquer presença humana durante testes de criticidade. Surgiram as Kivas, edifícios de alta segurança, localizados a quilómetros de distância dos operadores. Todo o controle passou a ser eletromecânico. Engenheiros desenvolveram o sistema de SCRAM, Safety Control Rod X-Man, um mecanismo de interrupção de emergência que, em caso de qualquer anomalia no fluxo de nêutrons, desintegrava a geometria crítica instantaneamente através da gravidade ou molas de alta pressão. O erro humano foi retirado da equação. Se um gap de 3,17 mm fosse necessário, ele seria garantido por cauços de aço fixos, não por uma chave de fenda segurada por um braço cansado. O legado médico é igualmente profundo, embora sombrio. Os prontuários detalhados de Daghlian e Slotin forneceram os primeiros dados reais sobre a Síndrome Aguda de Radiação, ARS, em seres humanos. Antes disso, os médicos baseavam-se em modelos animais ou nos dados caóticos de Hiroshima e Nagasaki. A agonia documentada de Slotin permitiu entender a progressão exata do colapso do sistema imunológico e da falência múltipla de órgãos. Esses dados ainda hoje informam os protocolos de tratamento para acidentes em usinas nucleares e guiam os limites da exposição para astronautas e técnicos de radiologia. A ciência nuclear moderna é, em muitos aspectos, um monumento construído sobre a biologia destruída desses pioneiros. Na engenharia contemporânea, o núcleo demoníaco serve como um estudo de caso zero para a normalização do desvio. Este conceito, cunhado pela socióloga Diane Vaughan após o desastre do Challenger em 1986, descreve exatamente o que aconteceu com Slotin. Quando um comportamento perigoso é repetido sem consequências negativas, ele passa a ser visto como seguro. Slotin usou a chave de fenda dezenas de vezes. Ele sobreviveu dezenas de vezes. Para seu cérebro de mestre da física, o risco havia sido domado. Este é o maior perigo em qualquer campo de alta tecnologia, do desenvolvimento de software à exploração espacial. Quando a perícia técnica gera excesso de confiança, o desastre é apenas uma questão de tempo e de uma mão que treme. Podemos traçar uma linha direta entre a chave de fenda de Slotin e desastres modernos como os acidentes do Boeing 737 MAX. Em ambos os casos, a pressão por resultados e a confiança excessiva em sistemas simplificados levaram à omissão de salvaguardas críticas. No 737 MAX, o software MCAS era o equivalente moderno à técnica manual de Slotin, um sistema com um ponto único de falha que os engenheiros acreditavam poder gerenciar sem treinamento redundante. A lição de 1946 é clara e universal. A segurança não deve depender da genialidade ou da habilidade do operador, mas da robustez intrínseca do design. Um sistema seguro é aquele que perdoa o erro humano, não aquele que o exige para funcionar. Hoje, ao visitarmos museus de ciência nuclear, as hemisferas de brilho usadas por Slotin ou réplicas exatas ainda despertam um calafrio técnico. O slot onde a chave de fenda entrava é visível. É uma imagem comum, quase banal, que esconde uma potência de destruição apocalíptica. Essa banalidade é o aviso final. O perigo real raramente parece perigoso até o momento do clarão azul. Nas indústrias de alto risco atuais, como a biotecnologia de ponta, a inteligência artificial e a infraestrutura de energia, o espectro do núcleo demoníaco continua presente. Sempre que um cronograma de entrega é priorizado sobre um teste de segurança ou quando um protocolo é ignorado por ser lento demais, a chave de fenda está sendo empunhada novamente.
A história do núcleo demoníaco termina não como um conto de fantasmas, mas como um manifesto de responsabilidade técnica. Harry Daghlian e Louis Slotin eram mentes brilhantes que ajudaram a encerrar a maior guerra da história, mas suas maiores contribuições para a humanidade talvez tenham sido suas falhas finais. Eles nos ensinaram que na fronteira do conhecimento, a humildade diante das leis da física é a única proteção real. A engenharia de segurança nuclear é hoje uma das disciplinas mais rigorosas do mundo, precisamente porque aprendeu de forma traumática que não existem pequenos erros quando se lida com as forças que mantêm os átomos unidos. Este documentário é um lembrete para cada engenheiro, cientista e técnico que opera hoje. A próxima inovação pode mudar o mundo, mas a sua integridade e o respeito aos protocolos são o que garantem que o mundo ainda esteja lá para ser mudado amanhã. O núcleo demoníaco foi derretido, mas a sombra de seu brilho azul ainda ilumina o caminho para uma engenharia mais consciente e segura. No final das contas, o demónio não estava no plutónio. Estava na arrogância de acreditar que poderíamos fustigar a cauda do dragão e nunca sermos mordidos. Se esta jornada técnica pelos arquivos de Los Alamos e pela psicologia do risco foi valiosa para você, considere como esses princípios se aplicam ao seu próprio campo de atuação. Onde estão as chaves de fenda ocultas em seus processos? Que atalhos estão se tornando rotina? A história militar e técnica não serve apenas para narrar o passado, mas para fornecer o GPS ético e técnico para o futuro. Continue explorando as falhas que moldaram o nosso mundo moderno. Inscreva-se para mais análises profundas sobre os momentos em que a engenhosidade humana encontrou seus limites mais letais. Obrigado por assistir. Fique atento, respeite os protocolos e lembre-se, na engenharia de precisão, o silêncio é a sua melhor métrica e a segurança é o seu maior triunfo.